Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, né? Hoje é dia 16, boa noite. Hoje é dia 16 de novembro, o ano está acabando, né? Ontem foi um dia importante para o nosso país, dia da proclamação da República. Então, nesse ambiente aí de feriado, de renovando as energias, que nós vamos reiniciar os nossos estudos. Eu vou fazer a prece, viu, gente? Amado Mestre Jesus, companheiros da espiritualidade, nós agradecemos por essa oportunidade, por esse estudo, por esse momento que estamos estudando essa obra maravilhosa. Que possamos aproveitar a inspiração, a intuição dos bons espíritos e aproveitar ao máximo o nosso estudo. Muito obrigado, Jesus. Assim seja. Muito bem. Vamos lá, né? Ó, o Luiz está aí. Ô, Luiz, você está preparando aí o texto também ou não? Já tô compartilhando. Esse não é fraco, não. Estão vendo aí? Sim, sim. Essa é a página 136 que você está mostrando. Isso, é o item 49? É esse mesmo, né? Isso. É que ele é parte na 36 e o resto na 37. Não, é porque você está usando, eu acho que você não está usando aquela que eu enviei. Aquela que eu enviei está na 137 mesmo. Mas não tem importância. Peraí, deixa eu... Eu ia começar no 49. Então tá bom, deu tudo certo. Então vamos continuar os estudos, né? Nós somos no capítulo 2 ainda. Então, Luiz, por favor, comece a leitura para nós aí. Peraí, deixa eu já colocar aqui. Então tá, beleza, vamos nessa. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecer se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. Será que não é o próximo item? Então, tá estranho, porque é o 50 aqui, não é? É isso mesmo. Então é esse aqui. É isso aí. Então não é o 49, não. Isso. Não, é isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. É esse aqui, né? Isso. Faria ideia bem falsa dos espíritos quem neles quisesse ver auxiliares dos leitores de Buena Dicha. Os espíritos sérios se recusam a ocupar-se de coisas fúteis. Os frívolos e zombeteiros tratam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e encontram maligno. Não está aparecendo para nós agora o texto. Neste caso... Luiz, Oi? Não está aparecendo o texto aqui para mim. Agora apareceu. Oi? Agora apareceu. Pode continuar. Neste caso, é essencial conhecer-se perfeitamente a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Ver Livro dos Médiuns, item 286. Só um pequeno comentário. Olha, gente, olha o cuidado, isso que eu falo. É uma ciência. Então, a gente, quando vai tratar com os espíritos, quando a gente vai dialogar com os espíritos, a gente tem que estudar seguindo essas orientações aqui. Olha o cuidado de Allan Kardec. Ele fala assim, ó, que a gente tem que preparar as perguntas que a gente vai fazer para o espírito. Então, se eu vou dialogar com o espírito, e a maioria das nossas reuniões são de comunicação espontânea, mas ainda assim, como eu já estou no grupo há mais de um ano, eu sei mais ou menos a natureza das comunicações. E é para essa natureza de comunicação que eu tenho que estudar. Então o meu grupo, basicamente ele faz um trabalho de socorro. Então nosso grupo, nós somos encaminhados, levados, o espírito é trazido,
e ele mostra uma cena do acidente. Ele está na cena do acidente. Então, eu tenho que me preparar que tipo de pergunta eu vou fazer para o espírito, que na cabeça dele ele está na cena do acidente. Mas essa cena do acidente é uma criação fluídica dele. No pensamento dele, ele está lá, está vivo ainda. Claro que ele está vivo, mas ele não está lá mais. Né? E você parou de compartilhar a tela, Luiz? Voltei aqui, ó. Peraí. É que eu tô Ah, tá. colocando na Não, tudo outra bem. versão. Aí. Tá, não, tudo bem. Então, aonde eu quero chegar? Que eu não posso falar assim, ó, você morreu. Né? Não posso. Se é um espírito que ele acredita que com a morte tudo acabou, eu não posso dar notícia para ele, ó, você está morto. Então, eu tenho que. Como é que eu vou dialogar com ele? Então, eu vou fazendo perguntas, eu vou conversando, até ele perceber que o corpo dele está lá e ele está aqui. Ele está vendo o corpo dele lá e está aqui do meu lado, conversando comigo. Aí, nesse instante, é ele que vai chegar a essa conclusão. Né? Isso com um trabalho de socorro, porque tem vários tipos de reunião mediúnica. Tem reunião que não, é desobsessão mesmo. Aí os espíritos que comunicam ali, naquele grupo, são um malfeitor, é um obsessor, é um outro tipo de questionamento. Mas eu tenho que me preparar. Ué, Adolfo, mas e como que nós... como que a gente sabe? Como que a gente se prepara? Né? Estudando a revista Espírita. Lá na revista Espírita tem mas muitos casos. Allan Kardec evocando os espíritos, conversando com os espíritos. Inclusive no grupo de quarta-feira, de amanhã, do Mário, é muito interessante que eles estão estudando na revista Espírita justamente esse assunto. O tema que eles estão estudando é diálogo com os espíritos. Então, depois, se alguém quiser, tem na playlist diálogo com os espíritos, lá no canal do Luz e Amor, no YouTube, no nosso canal no YouTube. Aí, o que você vai perceber? O Mário separou todos os artigos na revista Espírita que Allan Kardec conversou com os espíritos. É lógico que alguns diálogos são de orientação, são espíritos superiores. Mas tem um momento que ele vai conversar, né, vai dialogar com espíritos obsessores. Então, quer dizer, se eu tenho esse material pronto, né, por isso que a gente fala que tem que fazer um curso de espiritismo, mas vai estudar qual livro? Olha, Allan Kardec fez um trabalho científico, gente. Qual que é a diferença? O Adolfo médium, ele pode ser muito bonzinho, esforçado, né? O Adolfo médium. Aí o espírito procura o Adolfo, querendo contar uma história. O Adolfo empolga, quer ajudar o espírito, tem boa intenção. Digamos que esse Adolfo nem é assim, vaidoso, tá? Ele vai publicar um livro, vai aparecer o nome dele, ele vai fazer palestra de lançamento, né? Bom, antigamente até viajava, agora não está viajando mais, está fazendo palestra online, né? Mudou um pouquinho. Mas onde eu quero chegar? O médium ele já não tem de pronto publicar o livro. Por que ele não pode? Porque antes de publicar o livro, ele tem que seguir essas orientações de Kardec. Então, na hora que o espírito está contando a história dele, o médium tem que dialogar com ele. Aliás, o ideal mesmo, é quando o espírito vai escrever um livro, seja na psicografia, ou mesmo na psicofonia, o ideal é que tenha uma equipe, não só um médium. Que tem digamos que é psicógrafo, médium. Então, o psicógrafo ele vai estar psicografando, beleza. Mas vai ter outros médios, então, vai ter pelo menos um médium psicofônico que vai dialogar com o espírito. Vai perguntar, mas por que você está falando que a gente anda de carro no plano espiritual? Por que você está falando que você vai tomar um chopp no plano espiritual? E tem um pinguim no plano espiritual. Explica isso melhor. Aí o espírito vai explicando. Na medida que ele vai explicando, o que nós vamos observar? Lá na escala espírita, livro dos espíritos, lá na escala espírita. O que nós vamos observar? Olha, esse espírito é de tal ordem. Esse espírito é o zombeteiro. Ele está brincando com a minha cara. Né? Ou é o pseudo-sábio, porque ele está falando, está errado por isso, por isso, por isso. Aí, o livro pode ser publicado? Claro que pode.
Mas tem que ter ali, em notas de rodapé, alguém falando assim, ó, esse tipo de espírito está dando esse tipo de informação porque ele é um espírito inferior. Porque ele ainda não entendeu que criação fluídica somos nós que criamos. Mas que o mundo espiritual, ele não é igual ao nosso, não é material. O perispírito, ele não é de carne e osso, ele é um fluido, ele é um vapor, ele não tem forma. Não é? Então, na medida que a gente vai fazendo isso, você publica o livro, é a história do espírito, não tem nada errado, mas aquilo que não está batendo com o que está escrito na obra de Kardec, você vai fazer os apontamentos. E tem mais, tem mais. Por isso tem que ser ciência. Vai ter uma hora que a gente vai evocar um espírito da equipe de Kardec. Não precisa ser o próprio Kardec, porque tem médium que tem até medo. Imagina que eu vou dar passividade para Allan Kardec. Olha, gente, você não dá passividade com o espírito da terceira ordem? Então você pode dar da segunda ordem também. Não precisa evocar Jesus, eu também concordo que é muito, né? A gente não precisa dar passividade para Jesus, eu acho meio complicado. Né? Mas lá no livro dos médiuns tem lá a mensagem de Jesus. Teve uma médium lá que trabalhou com Allan Kardec e que recebeu, tá? Eu acho, não sei se eu não me lembro se é o último, se é o penúltimo capítulo do livro dos médiuns. Né? Então, que tem uma série de mensagens de espíritos. Allan Kardec mostrando. Uma delas é de Jesus. Depois eu vou colocar aqui embaixo, deixa eu ver se eu aprendi, peraí. Entendeu? Aqui embaixo, ó. É mais ou menos assim, né? Na descrição. Eu vou colocar esse texto para vocês, tá? Bom, resumindo, só para concluir. Então não tem nenhum problema. Eu, Adolfo da vida, não é da vida, não, é o Adolfo médium, né? Imperfeito mesmo. Publicar um livro de um espírito. E o espírito contando que tem dragão no mundo espiritual. E tem duende no mundo espiritual. Mas depois a gente tem que contextualizar. Senão, o que acontece? Aquela pessoa que está se interessando pelo espiritismo, que não estudou a obra de Allan Kardec, ele lê esse romance, ele vai sair para aí, gente, falando assim, ó, existe dragão no mundo espiritual. Sabe aqueles filmes que tem da Idade Média? Tem dragão? Isso é criação fluídica. Se o espírito acredita que tem um dragão, vai aparecer um dragão lá. Né? Capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos. E no livro dos médiuns, eu não lembro qual que é o capítulo, mas que fala do laboratório do mundo invisível. É tudo criação fluídica. São fluidos, tudo criação da mente humana. Aquele espírito que ainda está ligado muito à matéria, qual que é a versão dele do mundo espiritual? É um mundo igual ao nosso. Então ele vai comer arroz, com feijão, com carne, né, com sal. Vai ter problema de pressão, vai ter pressão alta. Já pensou? Pressão alta. Vai ter que ir ao médico. Já pensou? Ir no SUS? No plano espiritual, dependendo do local que ele for morar, vai ter que ir no SUS. Não é? Agora, se ele for rico, se ele acreditar que é rico, ele vai no particular. Olha, gente, isso aí, o espírito que fala essas coisas, a gente tem que entender que é o estágio evolutivo dele. Não é porque ele está falando, trazendo essa informação, isso é uma verdade. Compreende? Então, é esse cuidado que falta muito no movimento espírita, né? Fazendo uma autocrítica aqui. Porque as pessoas saem publicando livros e saem reproduzindo palestras. Eu mesmo já peguei muito romance, já fiz palestra de romance, falando coisas que hoje eu errei, estava errado. Mas era um outro momento da minha trajetória, né? A gente vai aprendendo com o tempo, é assim mesmo que funciona. Não tem problema quem está lendo esses livros acreditar nessas coisas. Porque antes de acreditar nisso, porque não acreditar em nada. Mas o espiritismo, gente, ele é um pouquinho mais. Né? Então a gente tem que se preparar até mesmo para participar de uma reunião mediúnica, e não é só esclarecedor, não, viu? Às vezes o médium fala, eu não preciso, porque eu vou ficar à disposição, o espírito que vai falar. Eu não vou fazer nada. Não, você participa sim. O espírito conversa com você. Você pode não ser um médium consciente. Mas na hora da reunião ali, o espírito conversa com você antes de começar o processo mediúnico. Né? Antes de começar a comunicação. Ele interage sim com você em espírito. Né?
Então você tem que estar preparado para a reunião, não é só esclarecedor. Porque mas eu então não sou nem médium nem esclarecedor, então não vou fazer nada. Está errado também. Por quê? Porque tem espírito, você pode até ser inconsciente, mas tem espírito que na reunião mediúnica vai conversar com você. Ou vocês pensam que numa reunião, que cada médium atende umas 2, 3, né? 2 ou 3 casos por reunião, mais ou menos isso, né? Às vezes até 4 por médium, não é isso? Mas 4 comunicações numa reunião. Não é mais ou menos isso, Zilda? Um médium dá passividade com umas 4 isso comunicações. sim. Mais ou menos, né? É mais ou menos. Tem dia que pode até ser um pouco mais, um pouco menos. Mais ou menos umas 4. Então, veja. Se tem 5 médiuns na sala, 5 médiuns, cada um atende 5 casos. Vamos facilitar a matemática. 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. 25. Vocês acham que tem só 25 espíritos ali? Relacionados com os casos com sendo tratados? Vocês acham que tem só 25 espíritos? Tem muito mais. Então, tem pessoa que é o médium de sustentação. Ela vai na reunião, ela acha que ela não está fazendo nada. Mas só dela estar pensando em coisa boa, o espírito está captando o pensamento dela. Só dela estar em oração, o espírito está captando. Então, essa oração, esse sentimento, essa doação, o espírito vai receber. Mas a gente tem que estar preparado. Não é um bicho de 7 cabeças, não tem que ter medo, não é nada disso. Não é? Mas a gente tem que estudar. Se quiser fazer um trabalho bem feito. Do contrário, sabe o que acontece em muito centro espírita? O centro nunca dá alta para a pessoa. Então, o centro está sempre lotado, que é beleza. A pessoa chega no centro reclamando. Ela entrou da porta para dentro, a sala melhora. Toma passe, assiste a palestra. Não tem nada. Aí sai lá fora, piora de novo. Você sabe o que acontece nesses casos? O espírito fica na porta esperando. Aí dentro eu não entro, não. Entendeu? Falei demais, Luiz, é a sua vez. Você não, eu ia comentar só. Eu ia comentar só sobre essa história do médium de sustentação. Tem um livro chamado Nos Bastidores da Reunião Mediúnica, ou Nos Bastidores da Casa Espírita, alguma coisa assim. Ou é da Reunião Mediúnica ou da Casa Espírita. E ele conta, né? Ele tem várias historinhas, né? E uma delas é justamente falando disso, né? Que numa reunião, né? A espiritualidade já estava ali há muito tempo, né? Querendo levar um espírito que estava muito tempo lá, né, nas regiões, né? Umbralinas e tudo mais, um espírito muito difícil, e tinha conseguido ali, né? Preparar para levar na reunião. E aí, os médiuns, né, se apresentaram de forma não preparada, né, para a reunião. Então, ele até fala assim, um médium que viu, né, a imagem do espírito ali, ele, né, que era, né, totalmente grotesco e tudo mais, ele se assustou, né, e tal, né, não queria dar passividade e tudo mais, vai contando. E aí, por fim, depois de um tempo ali, né, que eles estão nessa situação já há algum tempo sem conseguir ter condições, né, de dar passividade, eles estavam quase que para desistir, né, e levar, né, o espírito, né, para outro local, enfim, e tudo mais, até que, né, justamente o elemento, né, até o título da historinha é salvo pelo médium de sustentação, né, pelo elemento de sustentação, né, que era uma senhorinha que, né, observando e vendo que, né, ninguém dava comunicação, né, que estava uma situação meio difícil, ela começa a vibrar, né, fazendo ali uma oração, né, verdadeira, começa a vibrar, né, de coração, e as energias e emanações que vinham dela justamente possibilitaram a comunicação desse espírito, né, e assim dar prosseguimento na reunião mediúnica. Beleza, né? É só essa historinha assim que eu me lembrei, assim, que achei Depois que você é bem legal. O nome para a gente deixar na descrição. Sim, depois eu vou procurar aqui certinho, vou ver se eu lembro, que eu não lembro muito bem qual que era. Eu acho que é um do Emmanuel Cristiano.
É de Campinas, sua mãe até me Pode falou ser, dele pode uma ser. vez. Mas acho que o nome não é bem esse, não. Mas é alguma coisa na casa espírita mesmo. Mas acho que não é Bastidores, eu acho que é um outro nome. Mas de cabeça agora não vou lembrar, não. A Lucélia mandou alguma coisa para nós aí? Opa, deixa eu Alguém ver escreveu alguma aqui. coisa aí? Não, ela Ou tinha não? escrito só, muito bom estudo, muito instrutivo. Ok. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Luiz, então pode tocar o barco aí. Vou tocar o barco? Então Opa! tá, peraí, deixa eu... Então, vamos descer aqui. Então, Isso, 52. Fora do isso. terreno do que se pode ajudar o nosso progresso moral, só há incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A Olha primeira lá. Lê só consequência... esse finalzinho, ó. Lê só o finalzinho, ó. Só há incerteza Só isso. Nas revelações que nas se podem obter revelações. dos espíritos. Por que incerteza? Porque para ter certeza tem que passar pelo crivo. Entendeu? Tem que fazer o quê? Um raciocínio lógico, né? Tem que ter o quê? A razão, tá? Do contrário, gente, é incerteza mesmo, porque o espírito passa uma mensagem, transmite uma mensagem. Como é que eu sei que é de fato aquele espírito ou não? Isso é muito subjetivo, não é? Uhum. Então, para saber, dado, né? Tem que estar preparado. Espírito superior, a gente não fica com uma conversa de espírito imperfeito, não. Então, quando começar a falar umas coisas meio esquisitas, cuidado, né? Vamos lá. A primeira consequência má para aquele que desvia sua faculdade no fim providencial é ser mistificado pelos espíritos enganadores que pululam ao redor dos homens. A segunda é cair sob o domínio desses mesmos espíritos, que podem, por pérfidos conselhos, conduzi-lo a adversidades reais e materiais na Terra. A terceira é perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. Alguém quer explicar esse parágrafo aí para nós? É rico demais, hein? É facinho, hein? Mas alguém quer explicar para nós? Alguém quer falar aí? Então, explica para nós aí, Luiz, esse parágrafo aí, por favor. Só esse Aqui parágrafo, hein? até. Só um, só um. Cara maldoso, hein? É, aqui é bem interessante, né? Ele traz justamente a responsabilidade, né? Acho que essa bem é a palavra, né? De ser médium, né? Então, que é onde ele já começa aqui, né? A primeira consequência má para aquele que desvia sua faculdade do fim providencial, né? Então, basicamente, ele já começa falando que a mediunidade ele tem um fim providencial, né? Então, ele tem um objetivo, né? Então, Deus concede a mediunidade com o objetivo do bem, né? Com o objetivo de você de consolar mesmo, né? De você trazer uma mensagem consoladora, seja né, dando ali passividade para espíritos sofredores, como também, às vezes, passando uma mensagem positiva dos espíritos, né, mais iluminados e tudo mais, né? Mas Então, aí, no caso, que ele aponta, né? Você ser mistificado, né, por esses espíritos enganadores, né? Isso mostra o quê? Que está implícito aqui, né, que todo médium precisa do estudo, né? Começa por aí, porque para você não ser mistificado, né, não cair nessas enganações de não pode fazer isso, senão, né, tal coisa acontece, não tem que fazer isso, dá 3 pulinhos, né, e 2 voltas, porque senão o espírito obsessor fica em você. Então vamos dizer, é claro que isso é brincadeira, né? Mas essas mistificações acontecem, né, para quem justamente não busca, né, entender, estudar e por aí vai, né? A segunda, né, e aí ele fala, né, cair sobre o domínio deles, né? Ou seja, quando você acaba, né, de repente, às vezes cedendo, né, e aí quando você vai falar aí sobre a questão da obsessão, né, então você começa ali na obsessão simples, depois vem ali
na fascinação, né? Depois na subjugação ali e tal. Nunca lembro exatamente a ordem, mas é mais ou menos assim, né? É justamente daquele médium que, né, acabou se deixando, né, levar aí também por, né, caindo, né, no domínio desses espíritos enganadores, zombeteiros, enfim, que querem ali o mal, né? Então também faz, né, tá incluído nesse sentido, né? Assim como também se deixar conduzir nas questões da vida, né, por eles, ou enfim, no centro, e por aí vai, né? E a terceira que é você, depois da vida terrestre, né, que ele diz, né, você perder aí o fruto do conhecimento do espiritismo, né? Então o espiritismo, né, o conhecimento que ele traz para a gente é algo que a gente que a gente vai levar, né, que a gente tem que levar, né, para o resto da vida, no pós-vida e assim vai, né? Que é algo muito positivo que vai nos auxiliar bastante. Essa terceira é fantástica, né? Olha lá. É, Perder depois da vida terrestre o fruto do conhecimento do Espiritismo. Aonde é que está esse fruto, gente? Me perdoe, não pode me chamar de dogmático. Está na aula de Allan Kardec. Ah, mas por que você não aceita outro? Não, não é que eu não aceito outro, que é isso. Tem muita coisa boa, não é assim. Mas o que eu estou querendo dizer, o que eu queria chamar a atenção, todo livro, toda informação que vem, qualquer livro, né, espírita, mediúnico ou não, porque não precisa ser mediúnico. Nós somos espíritos. Não é só espírito. Encarnado também escreve livro, né? Também estuda, pesquisa, etc. Bom, eu leio algo que está diferente da obra de Kardec, eu tenho que comparar, ué. Perguntar para quem sabe mais do que eu, perguntar para o autor, entendeu? Pôr ele na parede, escuta, mas na obra de Allan Kardec fala tal coisa. Por que tal coisa assim, assim, assim? Eu vou anotar o que ele está falando. Aí depois, quando tiver oportunidade, é o que eu falo, a gente não pode ter medo dos espíritos, mas espírita tem medo de espírito. Porque na reunião mediúnica, quando tem um espírito que vem dar uma orientação, um mentor, né? A gente fala mentor, né? Um instrutor, vamos dizer assim. A gente fica só ouvindo, abaixando a cabecinha, falta só fazer o sinal de amém, né? Vai só abaixando a cabecinha, assim, ó. Não, pera lá, ele está falando, se eu tenho dúvidas, é a hora de eu fazer perguntas para ele. Ele não vai ficar incomodado, ele não vai ficar chateado, ele não vai ficar bravo, viu? Se eu estou na reunião, o espírito está falando, eu posso pedir licença para ele, com educação, com carinho. Aí sim, ó, até abaixa a cabecinha. Eu quero fazer uma pergunta para você, para o senhor, para a senhora. Pois não. Escuta, em tal autor, tal livro, o autor fala assim, assim, assim. Allan Kardec fala assim, assim, assim. Eu estou com dúvidas. Eu gostaria de receber uma orientação sobre esse assunto. Se esse espírito superior, se ele não souber, ele vai buscar informação, na outra oportunidade que ele der, ele vai trazer uma resposta. Isso é doutrina espírita, gente. Não podemos ter medo de conversar com o espírito, não, de perguntar para eles, de questioná-los. Quando eu digo questioná-los, não é ficar apontando o dedo, não é ficar falando que você sabe mais que o espírito, não é nada disso. Mas aquilo que nós estamos estudando na obra de Kardec, porque às vezes o nosso entendimento está errado. Né? Isso pode acontecer. O nosso entendimento pode estar errado. Mas eu vou consultar. Agora eu consultei um, obtive uma resposta. Aí eu converso com outro médium, converso com outro, não é? De um outro grupo. E aí a coisa vai chegando no ponto, quando vem um outro espírito na reunião, pergunto para esse outro. Às vezes a gente pode até pedir, o espírito está falando, né? Tá dando orientação, a gente faz uma pergunta, ele responde. A gente pode até pedir assim, ó, o senhor pode trazer uma outra oportunidade, um outro espírito, ou eu quero ver uma segunda opinião? Não é dúvida, porque nós estamos aprendendo lá no centro que isso se chama ciência. E Allan Kardec que inventou isso daí. Então, para a gente ter certeza mesmo, é preciso que mais espíritos falem. Então, eu gostaria, se o senhor puder trazer um outro espírito, e de preferência que ele utilize um outro médium, não o mesmo. Vai ser até melhor. Vocês acham que o espírito superior vai achar ruim, gente? Mas nunca, nunca. Do contrário, ele não é espírito superior, é um enganador.
É o impostor. Entendeu? Espírito superior, eles quando você puxar nossa orelha, eles puxam, mas é uma categoria, uma ternura. A gente tem que aprender muito com eles, até para chamar atenção. Porque eles chamam a nossa atenção, deixa a gente lá embaixo, mas falando doce. Esses são superiores. Não é? Então, o espírito superior não fica bravo. Está com dúvidas? É para eles que a gente vai perguntar. Por isso que chama doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Não é assim, ó, não, amém, amém, amém. Isso aqui não é igreja, não. Não é fé cega, não. É fé do questionamento. A dúvida, você é doido, você acha que eu vou questionar o doutor Bezerra de Menezes, que está falando? Qual o problema? Você acha que eu vou questionar o Chico? Qual o problema? Ele encarnado, eu fui lá, fiz pergunta para o Chico. Por que você não pode fazer? Com carinho, com respeito, né? Sem... E o Chico é um carinho. Eles nos adoram, gente. Então, nós temos que aproveitar mais o tempo, que é o fruto do conhecimento do espiritismo. A gente não pode comprar uma ideia de um livro do espírito que fala uma coisa muito diferente. Isso aqui é uma revolução. Nós estamos inventando. É o novo espiritismo. Para com isso, é bobagem. Isso é um perigo. Desculpem, falei demais de novo. Luiz. Tem um comentário aqui da Lucélia. Ela colocou assim, ó. Gostei da parte que perdemos a oportunidade de aprender corretamente por irmos somando... não, desculpa, tem um antes. Ela coloca assim, por isso tanta informação equivocada. Gostei da parte que perdemos a oportunidade de aprender corretamente por irmos somando informações que não são comprovadas. Crendices e achismos que predominam ainda na crença de muitas pessoas. Infelizmente, isso faz com que não tenhamos um conhecimento correto e vamos tomar atitudes baseadas em informações que não são boas. E ela coloca... Então, também sou dogmática. Tudo tem de ser passado por crivo, por questionamentos, assim construímos um edifício seguro. Informações falsas colocadas na base de Kardec vai com o tempo desmoronar. Que beleza, hein? Olha, Allan Kardec, se ele pudesse, ele ia chegar aqui agora para a gente, ia aparecer um quadradinho aqui, ó, sou Allan Kardec, eu vim aqui para deixar um recado. Pode conversar com a gente, viu? Nós adoramos. É ele que nos ensinou a fazer isso, gente. Viu? Então, por isso que a gente fala, espiritismo é ciência, é raciocinada. Por quê? Porque a gente não tem que ter medo de buscar a verdade. Nada mais que a verdade. Enquanto a gente tiver esse objetivo, nós vamos longe. E eu vi o outro. Eu vi o ponto de vista dele, respeitar o ponto de vista dele. E depois procurar entender na obra de Kardec, se situar. E trocar figurinha, trocar ideias. Eu tenho um mentor encarnado, de vez em quando ele aparece na nossa reunião aí. Tem um bigodinho assim, um óculos. Vocês não conhecem não, né? Aqui do Luz e Amor. De vez em quando ele aparece na reunião. É meu mentor. Eu tenho dúvidas, eu converso com ele. A gente conversa quase todo dia. Quase todo dia. Conversando coisas do espiritismo. Né? Então, eu não tenho vergonha, a gente conversa mesmo. Com Cosme, às vezes eu procuro Cosme, quando eu estou com uma dúvida de um ponto muito específico, pergunto para ele, adoro encontre. Eu estou até falando o nome de pessoas aqui, público, mas que eu tenho certeza que eles não vão achar ruim, não, porque são pessoas que sabem mais do que eu tenho confiança nelas. Porque o pensamento dessas pessoas é muito coerente com a obra de Allan Kardec. Então, se eles sabem mais do que eu, é nessa fonte que eu vou beber, né? Ou que eu vou me alimentar do fruto do conhecimento espírita. É nessa fonte. Sem desprezar o ensino de qualquer espírito que vier. Porque Allan Kardec não desprezou. Olha a importância, hein? Allan Kardec não desprezou as informações que vinham dos espíritos inferiores. Não desprezou. As informações que eles trouxeram foi muito importante para Allan Kardec edificar o corpo da doutrina espírita. Então, a opinião dos espíritos inferiores é importante, sim. A ação dos espíritos enganadores também é importante. Só que cabe da nossa parte analisar para separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. Porque espírito sério,
vai nos tratar com seriedade. Agora, se não houver seriedade no nosso trabalho, se não tiver, sabe, essa vontade de beber nessa fonte, que é o conhecimento espírita, aí nós vamos estar dando o quê? Abrindo brechas para espíritos, o quê? Pseudo-sábios, brincalhões, enganadores. E até mesmo espíritos, até de boa vontade, mas que não têm o conhecimento. Né? Não tem o conhecimento, então ele vai dar a versão dele. Nem é, nesse caso, nem é maldade. É um espírito bom, a gente se sente bem do lado dele, está procurando fazer o bem, a gente sente isso no espírito. Mas, do ponto de vista evolutivo, tem muita coisa que ele não sabe. Né? Isso é muito natural, porque nós estamos em estágios diferentes de evolução. Não é? Então, a gente não deve desprezar jamais. A gente tem que ler, sim, com muito carinho, mas não é abandonar Kardec. Aí não. E se chegar num ponto, depois de todos os estudos, com todo cuidado, e se todas as evidências mostrarem que naquele ponto a obra de Allan Kardec está ultrapassada, aí eu não tenho dúvida, gente. Tem 2 pontos aí, eu já falei isso para vocês, um artigo meu que chama Allan Kardec, o Espiritismo, a Ciência e o Racismo. Esse é o título do meu artigo, está na internet, à disposição. Só digitar o nome, o Espiritismo, a Ciência e o Racismo. Eu estou falando isso porque nós estamos aí diante do... Está chegando o Dia da Consciência Negra. Né? E tem lá um ponto específico nesse artigo, porque eu faço um debate sobre a questão de que Allan Kardec ele é apontado por alguns algozes, alguns críticos, como racista. Né? Ele é apontado por alguns inimigos do Espiritismo. Então, o artigo debate essa questão. E tem um ponto lá, são 2 artigos, não é só um, não. E tem um ponto que é desse livro que nós estamos estudando, inclusive. A gente ainda não chegou nesse ponto, o dia que chegar eu vou falar para vocês. Olha esse aqui. Mas eu só vou falar que tem 2 pontos, eu não vou falar o que é, eu estou fazendo propaganda mesmo para ler o artigo, né? Acho que vale a pena. Então, tem 2 pontos que eu falo assim, ó, nesse ponto aqui, o pensamento de Allan Kardec foi atualizado pela ciência. Eu falei no Congresso Espírita com um monte de cara que sabe muito mais do que eu. Eu estava com o coração apertadinho, mas eu vou falar, eu estudei, eu fui na fonte, né, e falei, nesse ponto ele está ultrapassado. Eu tive essa coragem. E não é que meu artigo o pessoal gostou. Né? Bom, por que eu estou falando isso? Também não é para vai descer, não. É para mostrar o quê? Quando a gente está firme, porque a gente estudou, e só estudou coisa científica, e seguimos assim, o roteiro, né, da academia, aí você pode ficar à vontade, você pode falar, não, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Né? Então tem muita coisa boa e muitos livros aí, porque às vezes a gente discute de um autor ou outro, um ponto ou outro. Né? Mas não é a obra do autor. E às vezes passa até essa impressão, o Adolfo não gosta do André Luiz, por exemplo. A obra dele é fantástica, tem muita coisa boa. Há muita coisa boa. Ele escreve eu não lembro qual é o livro dele, agora eu vou lembrar o nome, mas ele faz assim, uma descrição do desencarne, olha, perfeito, mas magnífico. É muito bonito, assim, porque é poético, né? Uma narrativa poética, é um romance. Então, ele vai descrevendo assim, ó, desligando os fios, né, que ficam ligados do perispírito em cada célula do nosso corpo. Porque isso, a Kardec fala assim, que é ligado fio por fio. Né? E depois do desencarne, desliga fio por fio. Do perispírito do corpo físico. Né? E o André Luiz vai descrevendo como é que isso acontece. É fantástico, a narrativa é fantástica. Ela não desabona em nada o que é na obra de Kardec. Muito pelo contrário, ela ilustra. Ilustra. Eu acho que é Obreiros da Vida Eterna. Acho que é esse livro mesmo. Tem uma narrativa lá do desencarne, coisa fantástica. Né? Então, veja, André Luiz. O Adolfo hoje falou bem do André Luiz, que legal, hein? O Adolfo lê André Luiz, claro. É um autor muito importante, gente, na literatura espírita. A gente não pode desprezar, não é assim, não. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. Naquilo que a gente está firme, isso aí a gente pode bater, e eu bato mesmo. Naquilo que eu estou firme, que eu estou estudando, aí tem que convencer. Mas para convencer, não pode ser só um autor.
Mas isso, não, o Adolfo está pensando que ele é quem? Não, isso eu aprendi com Allan Kardec. Eu não sou nada, não. É Kardec, eu estou seguindo a cartilha do codificador, ué. Compreende? Não é que o Adolfo que é chato, ele está seguindo a cartilha de Kardec. Né? Isso se chama o quê? Hã? Ciência. Seguir o quê? Metodologia. É isso, é esse o ponto forte do Espiritismo. É isso que separa ele das religiões tradicionais. A ponto de alguns espíritas até falarem o Espiritismo não é religião. Mas igual é uma religião tradicional, ele não é mesmo. Não apregou a fé cega. Não é? Nesse sentido, o Espiritismo é ciência. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, aquela questão lá de Adão e Eva, estava até estudando isso outro dia, eu fiz uma palestra sobre. Então, você pega a narrativa lá da Bíblia, né? Depois você vai no livro A Gênese, para você ver o que Kardec fala, né? E também o que fala a teoria da evolução das espécies, do Darwin. Meu, é fantástico. Né? Então, quando a gente estuda, por exemplo, a raça adâmica, o que Allan Kardec fala? Lá no livro A Gênese, na revista Espírita tem também. Ele fala que Adão, na verdade, é um povo. Né? Na época ele usava até o termo raça, que é do século XIX. Hoje a gente não usa mais o termo raça, é o povo. Porque raça é raça humana. Né? Então, é o povo que viveu. Né? E aí você pega as principais teorias da ciência sobre o povoamento, né? Primeiro, que é considerado primeiro o continente africano, pelos fósseis mais antigos, que lá foram encontrados. Né? Depois o continente europeu, o continente asiático, né? A Oceania, e por último a América. Pelas teorias que tem, né? As principais teorias, ou a principal teoria, ela vai de encontro com o que Kardec descreve no texto sobre a raça adâmica. É fantástico. Aí você pega o livro da Gênesis e você fala, não, mas isso aqui não é texto espírita, isso aqui é ciência. Isso aqui a gente estuda na escola. Lá, Kardec é ciência. Então, nesse sentido, não é religião. Por quê? Porque a gente não Kardec, quando ele faz o estudo, por isso eu falo que eu gosto do Evangelho, ele pega lá a citação, a fonte primária, não é, do evangelista, depois ele desenvolve o assunto, e por último ele apresenta a opinião de 3 espíritos que vão dissertar sobre o mesmo assunto, sem haver contradição entre eles, e cada um apresentando um ponto de vista, ou um aspecto. E isso é fazer ciência, gente. É isso que Allan Kardec faz. Ele não pega o livro e faz o quê? Ao pé da letra. Não, ele interpreta. Depois, para mostrar o pensamento, o raciocínio dele, ele apresenta o pensamento de 3 espíritos diferentes. O pensamento desses espíritos está consoante com o texto de Kardec. Olha, gente, se isso não é um trabalho científico, então o que é? Entendeu? Desculpa, viu, gente, ficar insistindo nesse negócio, né? Mas vai chegar uma hora que eu vou desencarnar e vocês vão estar falando. Ah, não, agora eu entendi. Luiz, deixa eu mutar aqui, porque senão eu estou atrapalhando, hein? Não, a gente tá aprendendo aqui, isso sim, é. Tem que falar mais. Pode prosseguir aqui? Por favor. Então vamos lá. As manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas dimanam. Não tivessem elas, porém, como resultado, senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade. E já isso seria muito, porque era largo caminho novo aberto à filosofia. E o Espiritismo foi muito além que isso, né? Dos médiuns. Pode falar, Vamos Luiz, lá. fica à vontade. Ah, não, Não, pode tranquilo. comentar também, fica à vontade. Ah, sim, sim. Não, acho que aqui tá bem claro, assim. Acho que tá bem direto, né? Não entendi o que você falou aí. É interessante, assim.
Oi, não, falei que, assim, que ele tá bem direto, né? Assim, quanto ao que ele quer dizer, né, nesse trechinho aqui. Né, que justamente ele não está destinado a servir, nas manifestações não estão destinadas a servir aos interesses materiais, né? Então é o que, né, se tem, por exemplo, né, que muitos às vezes acabam utilizando, né, como um argumento contra o espiritismo, a questão de ter na Bíblia, a questão que não pode mexer com os mortos, evocar espíritos e tudo mais, né, sem entender o contexto, né, em que isso foi dito, né? E que era necessário, né? Porque naquela época justamente, né, se tinha essa prática, mas, né, era uma coisa totalmente frívola, né? O interesse das pessoas naquela época era justamente o material, queria ficar brincando com os espíritos, querendo saber se adivinhar das coisas para ganhar mais poder, dinheiro, etc, etc, né? E justamente a gente sabe que o objetivo das manifestações espíritas não é essa, né? Não é nem apenas o fato de se manifestar, né? Pela questão fenomenológica, né? Então tem um objetivo muito mais nobre por trás, que é justamente consolar, né? E assim como também, né, referente ao estudo sério, né, dar esclarecimentos, e por aí vai, né? Consolar, acolher, né, enfim. Então achei bem interessante nessa parte, né, aqui que ele coloca isso, né? Tem texto novo aí, ó. O que é? Da Lucélia? Não, é que a Lucélia colocou aqui. É, não vamos não vamos ser lançados na fogueira por questionamentos. Kardec incentiva a razão. E ele colocou muito bom, eles Exato. usavam sem objetivo de aprender. É mais fácil você jogar na fogueira que não faz isso. É brincadeira, hein, gente? Não tem fogueira, não, pelo amor de Deus. Exatamente. Vamos lá, Luiz. Dos médiums. Dá para ler mais um pouquinho, né? Tá. Então vamos lá, dos Tá. médicos. Tá acabando. Então, os médiums apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médiums de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Ver Livro dos Médios, capítulo 16, item Peraí, como é que tá 8.5. falando desse parágrafo aí? É, Repete para nós, por favor. isso. Sem. Oi? Isso. O último parágrafo. Repete para nós, por favor. Lê de Sem o novo. conhecimento das aptidões mediúnicas, isso. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática, que é Tem que referente aqui saber como é que aos acontece o tipos, fenômeno. né, as Tem que aptidões dos saber. médiums. Né? Exato. Qual que é a diferença entre o médium vidente e o médium auditivo? Quais as sensações, quais as impressões o médium, enfim, né? Sensitivo, de um poliglota. Já pensou? Médium poliglota, que bacana, hein? Agora, e nem precisa Hum, saber falar inglês, francês e alemão, viu? Não precisa. É uma predisposição orgânica do médium. Porque a comunicação é de pensamento para pensamento. Agora, mas é interessante, né? Se no grupo tivesse um médium poliglota, eu ia perguntar para ele, né, como é que funciona o processo e tal. Eu gostaria até de estudar isso daí, muito interessante. Né? Músico, tem muito músico que é poeta e médium não sabe.
Tem muito poeta que é médium e não sabe. Só que nesses casos, por exemplo, qual que é a diferença do médium músico com um músico? O músico, ele usa da inspiração, que é um tipo de mediunidade, a inspiração, né? Mas, nesse caso, ele está sendo inspirado, mas ele também está utilizando da bagagem dele, né? Então, é um fenômeno simultâneo. Bom, é difícil a gente falar simultâneo, né? Porque todo fenômeno mediúnico é anímico, né? E nem todo fenômeno anímico é mediúnico. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas, enfim, o médium ele não precisa saber necessariamente a falar, né? É até bom que não saiba, porque isso dá, assim, um crédito maior na comunicação. Veja, Allan Kardec ele trabalhava com médiums, eram meninas, 14, 16 anos. Olha a idade das médiums, 14, 16 anos. Recebendo mensagem, por exemplo, do... Como é que chama aquele lá na Gênese? Ai, gente. Galileu Galilei. Vocês imaginam, quer dizer, hoje em dia é mais fácil, nós temos internet, o conhecimento que nós temos hoje é diferente do conhecimento dos homens do século XIX. Mas naquela época, naquele contexto, um jovem de 14, 16 anos jamais entenderia, né, de gênese planetária como entendia Galileu Galilei. Então foi até bom que Kardec utilizou de meninas, né, na comunicação de espíritos desse gabarito. Por quê? Porque elas não tinham condições, até pela idade, né, e de conhecimento mesmo, de cultura, elas não tinham condições de ter aquele conhecimento. Então, isso deu um crédito maior ao corpo da doutrina, né? E qual foi o cuidado de Allan Kardec? Ele preservou o nome das médiuns. Na revista aparece o nome de alguns médiuns, é verdade, a revista Espírita. Mas o livro dos Espíritos, chamado Pentateuco, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, a Gênese. Nesses 5 livros aí não aparece o nome de um médium. Porque o importante não é o médium, é a mensagem. O importante não é o meio, é a mensagem. Não, mas a gente esqueceu tudo isso. Hoje é mais importante o médium do que a mensagem. Então, dependendo do médium, a pessoa não quer nem ouvir a palestra. Tem médium aí que ela... E fica lá, né? Amém, amém. Isso não é fazer ciência, não, gente. Segue o barco. A Lucélia Como é que tá colocou o tempo aqui, ó, aqui? perguntando como explicar os médiums sensitivos. Qual que é a pergunta? Qual que é o item, fazendo favor, Luiz? Acho que volta um pouquinho. O item que a gente parou? Tá. É A gente vai 54. voltar nele na semana que vem. Tá, então a gente vai voltar no 54 Uhum. na semana que vem, tá bom? Você pode até parar o compartilhamento aí, tem poucos minutinhos. Alguém quer falar sobre médios sensitivos? É uma pergunta da Lucélia, muito interessante, por sinal. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu vou falar, se eu vou falar. Me segura! Então, Lucélia, o sensitivo, o sensitivo, como a própria palavra já fala, ele sente. Mas se Allan Kardec está falando médio sensitivo, é porque o grau de sensibilidade dele é maior do que de uma pessoa que não é médio. Porque sensibilidade todos nós temos, não é? Então, às vezes a gente vai assistir uma peça, um filme, a gente se emociona, não é? Às vezes é uma pessoa que a gente ama muito, e dependendo do momento que ela está passando, até de dificuldade, a gente se emociona, não é? Ou de alguma conquista, a gente também se emociona. Isso é uma coisa, né? Essa coisa de sentir o que o outro está sentindo. Todos nós temos isso. Mas nesse caso específico, o nível de sensibilidade é maior. Ele é mais aguçado, vamos dizer assim. Porque Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele define médium com aquele que tem a mediunidade ostensiva. Porque na prática, na grande verdade, todos nós somos médiuns. Deixa isso muito claro. Mas, como ele é muito didático, então ele usa o termo médium para quem tem a mediunidade ostensiva. Então, nesse caso sensitivo, ele vai ter as impressões, ele pode não ver o espírito, pode não ouvir o espírito,
mas ele vai descrever e depois o ouvinte vai concordar com o relato dele. Depois o vidente vai concordar com o relato dele. E assim por diante. Por quê? Ele sentiu o espírito. Entende? Ele sente tudo que o espírito está passando. E ele vai descrevendo. É o médium que está falando, é o médium que está contando. Não é o espírito que está ditando para ele, tá? Mas ele sente, absorve de tal maneira que é como se o espírito estivesse ali, né? No lugar dele. Essa, pelo menos, é a minha interpretação do médium sensitivo. Depois a gente pode até aprofundar um pouquinho mais e ver se a gente encontra mais alguma coisa. Também se a Lúcia, o Luiz, se eles quiserem falar alguma coisinha aí, me ajudar, eu agradeço. Essa questão do médium sensitivo bem interessante, né? Quando a gente começa o curso do Coen, né, e tudo mais, e né, começa ali as práticas, né, mediúnicas, é muito comum a galera falar assim, eu sou médium de pedra, né? Não sinto nada, não vejo nada, não vejo nada, né? Não sinto nada, não falo nada. Mas essa questão é muito comum, né? Muito, acho que penso eu, né? É a mediunidade mais comum que se tem, né? Que justamente a mediunidade sensitiva é onde você vai captar, né? Essas impressões, né? Né, para falar tal coisa. É por isso que é muito comum, né? Tá ali o dialogador, né? Na reunião mediúnica, às vezes pega e fala assim, mas vamos lembrar você era quem, né? Então, o que é isso, né? É aquela intuição, né? É ele ali que né, teve ali essa percepção. Apesar que acho que talvez esse sensitivo que ele coloca seja até um pouco além, né, dessa questão de apenas de intuição, né? E sim de ter essa sensibilidade, né? Às vezes de sentir a pessoa, de sentir Que e aí tal, já é né? intuitivo. É verdade. É intuitivo, acho que eu acabei confundindo aqui na hora de falar. Imagina, imagina. É de sentir Mas mesmo. Então, por é exemplo, o bem espírito interessante, está né? querendo o quê? Dar cabo na vida dele. O médium quer dar cabo na vida dele. E se esse médium se ele não estuda a mediunidade, é perigoso ele fazer uma besteira. Né? Porque ele absorve de tal maneira, né, que é como se fosse ele. Por isso que é importante conhecer, né, as características de cada tipo de mediunidade. Né? Porque essa divisão de Kardec é muito, já falei, é muito Uhum. didática. Normalmente, assim, ó, hoje em dia o que é mais comum é a psicofonia, tipo de mediunidade, né? Mas o médium psicofônico, ele não é só psicofônico. É que a psicofonia é dominante, né? Na ação mediúnica dele. Mas dependendo do quadro, o espírito passa uma mensagem, ele ouve. E quem escolhe como vai passar a mensagem não é o médium, gente, é o espírito. Às vezes ele não vê o espírito e dá um problema, hein? Tem 3 médios no centro e só um recebeu a comunicação, os outros 2 não receberam. Esse médium aí não presta, não sei do quê. Não, gente, é o espírito que quis se mostrar só para esse outro médium. Entendeu? Olha como que as coisas são. Então, a mediunidade também é uma coisa muito como é que é? Subjetiva. Subjetiva. Né? O médium, ele não tem só um tipo de mediunidade. Agora, tem, claro, aquela que é mais preponderante. Né? Tá bom, Lucélia? A gente vai voltar sobre esse assunto aí nas próximas semanas. Eu acho que é um tema assim, que merece. Né? Até um cuidado assim, que eu acho que a gente tem que, nesse momento, fazer, até porque tem alguns médios aqui no grupo, e só que, gente, quem é médium aí, quando a gente vai tratando de mediunidade, por favor, dê o seu depoimento, né? Ou se não quiser, para não comprometer, você pode falar de outra pessoa que você conhece. Mas o relato, como agora nós estamos falando de médios, é importante se o médium que está no grupo de se manifestar, tá bom? De falar como é que ele vê, como é que ele sente, ok? Então eu agradeço mais essa reunião, pela presença, pelo interesse, né? Por essa vontade, essa gana, né? De absorver o fruto desse conhecimento.
esse tesouro que é a doutrina espírita. E na próxima semana tem mais, né? Mesmo bate-local, na mesma bate-hora. Eu quero fazer uma divulgação, gente, aproveitar o momento. Sábado agora, eu até coloquei, não coloquei não, vou colocar no grupo o convite para vocês, até com link. Sábado agora vai ter o 5º Congresso da AGE, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo. E o tema desse congresso vai acontecer sábado agora e sábado que vem, dia 20 e dia 27. E o tema é a questão racial e o espiritismo. E eu vou ser um dos palestrantes do congresso. Então, no sábado de manhã, começa às 10 horas, a minha palestra vai começar por volta de 10h50. Então, eu estou fazendo um convite para vocês, se vocês quiserem, entrada grátis, né? Vou passar para vocês o link para fazer a inscrição, mas não paga nada, é só assistir mesmo. Então, fica o convite, que é um tema também que é muito interessante, né? Que tem a ver com o momento histórico que nós estamos passando, não só no nosso país, mas como todo mundo, né? Ligado a essa questão racial. Né? Então, assim, é um tema muito oportuno. E parte assim do grupo de quem estuda aspectos legais, né, aspectos jurídicos. Eu acho muito interessante. E eu vou como historiador para dar um espetáculo de historiador lá. Né? Então, estão todos convidados sábado agora, a partir das 10 da manhã. Vou deixar no WhatsApp o link lá para fazer a inscrição e também vou deixar o link das palestras, tá bom? Então é isso daí. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Eu vou pedir para o Luiz Pai para fazer a prece para nós. Pode ser, Luiz? Está mutado. Não é multado, não, é mutado. Tem que tirar do mudo o microfone. Vamos ver se ele vai Isso. conseguir ali. Ah, vocês não estão na mesma casa? Ou se estão, não estão no mesmo cômodo. Não, agora... Estão ouvindo agora. Estão ouvindo, né? Isso, perfeito, perfeito. Então, neste momento, vamos agradecer a Jesus e ao nosso Pai a oportunidade que tivemos do estudo, do aprendizado tão importante para nós, espíritos em desenvolvimento, e pedimos, Senhor, neste momento, que leve essa nossa prece de agradecimento. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em maiores tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Obrigado, Senhor.